Olá, a paz de Cristo, amados. Para quem não me conhece, sou missionária Marlene Mazarão e faço vídeos aqui, da Palavra de Deus, sempre abordando algum tema, mais respaldada na Palavra de Deus. E hoje eu quero abordar um tema muito importante, que é sobre a crise, Quem hoje não está passando por um momento de crise. Aliás, o nosso planeta, inteiro está passando por um momento de crise e muito grande, Todos nós sabemos que não está sendo fácil a gente conviver com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo. Mas o nosso Deus, Ele nos dá respaldo, Através da palavra de Deus, através do poder dEle, de buscarmos Ele em espírito, em verdade, de clamarmos, de ultrapassarmos essa crise, se nós verdadeiramente confiarmos, acreditarmos que Ele está no controle de tudo. Então, eu tenho um canal lá no YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, Marlene, missionária Marlene Mazarão, palavras de edificação e fé. Dá um like, dá um joinha, ativa o sininho para novas notificações. É Deus falando, A palavra é dEle, é Ele que revela, é Ele que cura, é Ele que fala, é Ele que transforma, é Ele que faz tudo. O poder é dEle, A palavra é dEle e é o Espírito Santo dEle que também trabalha em nossas vidas. Na verdade, se nós crermos, se nós absorvermos, guardar no coração, como diz Davi, guardei sua palavra no coração para não pecar contra ti. E nós alcançamos, através da nossa fé, a força necessária para ultrapassarmos essas crises, Crise que estamos vivendo. Cada um de uma forma, amados? Eu sempre digo, cada um está vivendo esse momento de uma forma. E mesmo antes da pandemia, a crise sempre existiu, Todos já passaram por diversas crises, Mas aquele que crê, realmente ele ultrapassa as fronteiras, de toda crise. Ele consegue alcançar o outro lado, e sair vitorioso, sair até mais fortalecido. Eu gostaria aqui, por exemplo, a forma como nós reagimos, nos momentos difíceis, indica quantas vezes e por quanto tempo nós permanecemos nela. É a forma que nós reagimos, porque a escolha da reação é nossa, em buscar a ajuda de Deus ou não, em orar mais ou não, em confiar ou não. Somos nós, é o livre-arbítrio. Como sair da crise se não for através do poder de Deus? Não há outra saída. Há crises permanentes quando a pessoa não responde a Deus convenientemente, quando ela não busca o caminho, quando ela não olha para o alto, quando ela não busca socorro. O Senhor, o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não existe outro socorro. O socorro maior, o único, verdadeiro, vem dEle. É nele que nós precisamos confiar. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro muito da passagem na Bíblia, Eu sempre penso nisso, a narrativa bíblica de um homem chamado Jó. Uma história muito conhecida para todos, Muitos conhecem. Difícil quem não já ouviu falar de Jó, O homem que passou por uma crise enorme em todas as áreas da vida dele. Jó, ele foi um homem, sim, que teve muitos bens, e ele passou por uma crise terrível, porque ele, num só dia, ele perdeu todos os filhos e bens. E ele era riquíssimo. E não é os bens que foi tão cruel na vida dele, a crise maior. Eu creio que a crise maior foi perder todos os filhos, na verdade, e perder a saúde. Jó ainda foi assolado por uma doença terrível. Então, olha só, Jó, ele foi acometido depois dele ter perdido os filhos, perdido os bens, ele foi acometido por uma doença terrível. Ele foi atormentado com tumores, amados. Foram chagas no seu corpo, tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó tinha tumores, e com isso a esposa dele, a companheira, a mulher que estava ao lado dele, que deveria estar ali e permanecer, mas a gente não pode culpá-la também, porque olha a crise que ele estava vivendo, ela estava vivendo junto. A palavra de Deus diz que quando a gente casa, nós somos uma só carne. O que doer lá, dói aqui. O que doer no nosso esposo, dói na gente. Aquela mulher estava sofrendo tudo que Jó estava sofrendo. Vamos pensar nisso.
isso, né? Porque muitas pessoas julgam ela, porque realmente ela chegou no limite dela. Já também chegou no limite dele. Quando ela disse assim, ela aconselhou isso, né? Ela falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Por que continuar vivendo assim? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha só, né? Imagina como Jó ficou, se a pessoa que ele contava ali naquele momento era ela. Ela vai e diz isso para ele. Ele já estava desesperado. A palavra de Deus narra que o desespero era tanto que ele se coçava com caco de telha, amados. Imaginou aquelas feridas, aqueles tumores, e ele esfregando, coçando com caco de telha. Tamanho era o desespero que ele estava, a aflição que ele se encontrava com aqueles tumores. Então a mulher disse, naquele momento de desespero, disse aquilo para ele. Piorou mais o estado de Jó, né? E ainda, como se não bastasse, os 3 únicos amigos assim, verdadeiros que ele achava que eram amigos verdadeiros, no momento que ele mais precisou também, o que eles se fizeram? O que eles fizeram? Para quem conhece a história de Jó, ele faz Bildade e Zofar, são os 3 amigos de Jó, se juntaram para julgar e acusá-lo. Quantas vezes, né, amados, a gente está passando por um momento difícil, de crise, e o que as pessoas fazem? Aqueles que se dizem amigos, ao invés de estender a mão, ainda acusa. Sabe quem está vivendo isso? Por causa disso. Assim acontece? Infelizmente é o mundo que nós vivemos. Poucos têm misericórdia, poucos têm o amor verdadeiro que Jesus deixou como ensinamento, de estender a mão, porque são os que mais precisam. Eu sempre falo, os que mais precisam. Quem precisa de médico? São os doentes. A igreja está cheia de pessoas doentes, e a igreja precisa ficar atenta a isso, estender a mão, ajudar. Quantas pessoas chegam ali estraçalhadas, destruídas? A igreja precisa despertar para isso. Essas pessoas chegam precisando de ajuda, e é através da ajuda que elas vão se erguer, não através do julgamento, não através... Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele deixou isso bem claro. Em várias circunstâncias, em vários momentos da Bíblia, ele narra isso. Ele deixou isso como ensinamento para todos nós. Então, amados, que nós possamos pensar, que nós possamos refletir em tudo isso nesse momento, principalmente nesse momento de crise. Então, ali, eles se juntaram para acusá-lo. Jó se viu em uma situação tão difícil que desejou a morte. Veja o que ele disse. Quantos de nós já chegamos quase a isso? Ou até a isso, né? Quantos? Eu não sei. Quem está me ouvindo, pode ser que você tenha passado por um momento de crise tão grande que você até desejou a morte. Pode ser vários tipos de crise. Nós vemos a crise no casamento, a crise na saúde, a crise, né, da perda de um ente querido, principalmente nesse momento de pandemia. Muitos estão perdendo seus entes queridos, muitos estão fracassando financeiramente, não estão conseguindo sobreviver com essa crise financeira, não estão conseguindo, talvez pais de família, colocar o pão na mesa, né? Que desespero que um pai fica de ver um filho precisar de um pão e não ter como. Olha só, é muita coisa, problema gera problema, dificuldade gera dificuldade. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Creia, somente creia, clame a Ele. A palavra de Deus manda que nós clamemos a Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eis que olharei dos céus e salvarei a sua terra. Deus, Ele está pronto para ajudar, Ele está sempre pronto para socorrer. Mas nós precisamos de buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. A busca é muito importante, amados. Deus está lá de cima contemplando tudo, Ele vê tudo, Ele sonda mentes e coração. Aqui então Jó, no livro de Jó, capítulo 6, do versículo 8 ao 11, o desespero era tanto de Jó, ele aguentou tanto tempo, mas ele chegou no limite. Todos chegam ao limite, todos nós temos um limite. E ele disse, quem dera se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo, que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo.
Isto ainda seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Olha como é que Jó falava. Por quê? Ele já achava que ele não ia conseguir mais. Quantas vezes você acha que não vai aguentar mais? E de repente Deus muda tudo. Deus transforma, Deus te renova, Deus te cura, Deus te dá força. Aqui um exemplo. Eu sou um milagre de Jesus Cristo. Eu já falei diversas vezes nos meus testemunhos. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas eu não desisti. Teve um momento, sim, que eu falei: papai, estou tão cansada. Se você quiser me levar agora, me leva. Tem momentos, amados, nós somos frágeis. Não existe super-homem nem super-mulher. Não se envergonhe se um dia você passou por esse momento. Jesus chorou. Jesus passou por tudo isso e ele demonstrou isso para que nós soubéssemos que haveria momentos difíceis, mas que nós teríamos que confiar nele, olhar para o alto. Então, ele diz aqui: porque não tenho negado a palavra do Senhor? Por que esperar se eu já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Ele já não aguentava mais, ele chegou no limite dele. Já aguentou muito, já sofreu muito, sofreu humilhação, sofreu rejeição, sofreu dor na carne, sofreu dor na alma. Ele já não aguentava mais. Então não se sinta culpado se nesse momento você está passando por uma crise e está dizendo talvez isso: não aguento mais. Peça misericórdia a Deus. Não peça para Deus fazer nada, só peça misericórdia. Senhor, me dá a tua graça. O apóstolo Paulo, quando chegou para Deus e falou que ele não aguentava mais, ele tinha um espinho na carne, 3 vezes ele pediu que tirasse aquele espinho da carne dele. Sabe o que Deus respondeu para ele? Sabe o que Jesus respondeu para ele? A minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta. Se nós crermos, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade e é pelo amor dele que nós estamos de pé, que nós conseguimos ficar de pé, mesmo diante de toda dificuldade, de todo sofrimento. E dependendo da forma que você encarar a crise, você pode sair mais fortalecido dela. Se você crer, se você confiar. Então, assim, talvez seja assim o seu sentimento atual. Eu não sei o que você está passando. Você que está me ouvindo, você não sei a hora que você vai me ouvir, o dia que você vai me ouvir, mas se você está passando por alguma crise, seja qual for o tipo de crise, não desista, não desanima, creia, olha para o alto, olha para o alvo, peça a Jesus, peça a Deus força, peça a Deus sabedoria, discernimento espiritual e fortalecimento. É no momento da crise nós precisamos pedir forças para Deus. Ele é o único que pode nos dar força. Paulo passou por diversas situações. Ele estava numa embarcação terrível, onde havia uma tempestade terrível. Ele estava com várias pessoas ali. Lucas narra isso lá em Atos 27:20. E não aparecendo havia já algum dia nem sol nem estrela caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se, afinal toda a esperança de salvamento tinha acabado. Os tripulantes estavam desesperados. Há momento na vida da gente que o desespero é tão grande, a confusão, o medo, a apatia, a incredulidade, tanto outros sentimentos, companheiros destes, procuram tomar conta do nosso ser. E é na crise que eles encontram o terreno mais vulnerável e propício para entrarem. É quando a gente está na crise, no momento de crise, que vem o medo, a apatia, o desânimo, vontade de desistir. Não é? Sim ou não? Quando está tudo bem, esses sentimentos não tem por que aparecer. Mas quando a gente está na crise, eles vêm com uma enxurrada. E se nós não segurarmos firme na mão de Deus, a gente naufraga. Então não deixe de segurar na mão de Deus, se você estiver passando por alguma crise. Então, Lucas aqui, né,
o evangelista Lucas, ele narra isso, esse acontecimento da viagem de Paulo. Ele mencionou que a esperança de salvamento se dissipou no coração dos tripulantes. Os tripulantes já não acreditavam mais. Todos no navio esgotaram os seus recursos e as forças, lutando, enfrentando a tempestade. Porém, as 276 pessoas não obtiveram bom êxito e desfaleceram, cansadas de se esforçarem, esqueceram-se até de comer e a força deles só diminuía. Quantas das vezes você está tão angustiado que você não tem nem vontade de comer, você não tem vontade de falar, você não tem vontade de se comunicar com as pessoas, e aí mais e mais a sua fé vai diminuindo e mais as suas forças vão se esgotando. É aí que você vai se afundando. Então erga a cabeça, olha para o alto, peça força ao Senhor. Não deixe que a crise venha destruir a sua fé, venha destruir a sua vida, venha destruir os seus sonhos, os seus projetos. A crise é boa em certo sentido, vai parecer até, estranho falar isso aqui, incoerente, Mas sim, sabe por quê? Porque ela mostra quem nós somos de verdade e o quanto temos de Deus em nós. Verdade. Comece a olhar a crise pela qual você atravessa como algo bom e procure perceber quem você é, quais as suas reações e como você enxerga isso. Como você enxerga Deus na aflição? Como você enxerga? A resposta a essas 3 perguntas são muito importantes para o seu sucesso. Por quê? Porque não somos robôs ou marionetes controlados sem liberdade de escolha. Nós temos a escolha. Nós podemos fazer a escolha, nós somos livres. Nós somos comprados por preço de sangue na cruz. Jesus pagou um preço alto por mim e por você naquela cruz. Então, é certo que nossas reações estão condicionadas à nossa mente, sentimentos e hábitos, mas podemos mudar o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Nós podemos, basta nós querermos. Tudo posso naquele que eu creio. Então, se nós crermos, nós podemos mudar tudo, mudar a nossa mente. Renovai-vos pela força da vossa mente, a qual podeis alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É através da nossa mente, é a nossa mente que controla, que comanda. É o campo de batalha, é aqui que é tudo travado. É olhar o positivo, é acreditar que tudo pode mudar, que Deus tudo pode, é a fé. Deus como Ele é, não com os olhos. Nós precisamos enxergar Deus como Ele é e não com os óculos embaçados. Você já pegou um óculos assim que você não vê direito? Tem muita gente que vê Deus assim. Sabe que Ele existe, mas nunca teve uma experiência verdadeira com Ele. Para crer, talvez você precise passar por uma crise, para que você possa enxergar Deus, não só de ouvir falar, mas de ter experiência verdadeira com Ele. E o vemos distorcidamente várias vezes, antes de qualquer experiência verdadeira com Ele. Nós temos o direito de escolher crescer como pessoa na fase crítica e sair delas como alguém mais forte, onde você vai poder dar seu testemunho, onde você vai poder ajudar outras pessoas, outras vidas, outras famílias que estão enfrentando a mesma situação que você. Talvez seja isso que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos pedir essa força, essa sabedoria a Ele, porque tudo é dele. Nós não temos força. Pela força do nosso braço nós não conquistamos nada, mas é através da força dele. É dele que vem essa força. Presta bem atenção nisso. Não lute com a força do seu braço, porque você não vai chegar a lugar algum, mas confie na força dele. Nós podemos sair forte, experiente, pronto para provas maiores ou não. Faça a sua escolha na crise. Escolha crer. Escolha vencer. Escolha ultrapassar esse momento com fé firme. Jó saiu da crise dele mais rico, mais saudável, com mais filhos. Olha só, Deus restituiu tudo muito mais a ele do que ele tinha antes de acontecer a crise, a tragédia na vida dele. Vamos ver o que diz aqui na palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, lá em Jó 42, 1, 3, 5, 12,
a 16 e 17. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu tenho experiência. Viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Amados, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Oh, glória, que bênção, né? Não tem como glorificar a Deus nesse momento, não deixar de glorificar, né? Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Essa é a palavra que Deus trouxe hoje para nós. Que nós possamos meditar nessa palavra, nesse momento de crise. Lembrarmos de Jó. Lembrarmos de tudo que ele passou. Ele chegou no limite. A mulher dele também. Mas mesmo assim, eles creram no final. E Deus mudou. Deus mudou a trajetória. Deus mudou tudo. Deus restituiu, Deus restaurou, Deus trouxe de volta. Imagina a saúde, os bens materiais, os filhos, tudo em proporção maior. Olha que coisa linda. Deus perdoa até a esposa dele. Perdoa ele por falar aquilo, porque Deus sabia o limite. Deus conhece o teu limite. Deus sabe que vai ter horas que você vai talvez até falar o que não agrada a Ele, mas Ele conhece teu coração e Ele sabe até onde você consegue. Muitas das vezes você vai fraquejar, você só não pode ficar caído. Erga a cabeça, olha para o alto, creia, Deus é contigo. Deus já tem uma vitória preparada para você. Pode ter certeza, tenha essa convicção, saia dessa crise mais fortalecido do que você entrou. E Deus há de fazer o melhor. E o teu testemunho será tão grande que vai impactar outras vidas. É assim que Deus faz. Deus às vezes permite que as coisas aconteçam para que nós venhamos a ser testemunho do grande poder que há nele. Amém, meus amados? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, todas as áreas da sua vida. Que Deus esteja contigo, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, ao nosso coração, nos trazendo força nesse momento tão difícil, nos revelando a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Amém? E que Deus abençoe sua vida.